Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Público, um podcast do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Em Portugal, de acordo com o último Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, os portugueses consomem carne, pescado e ovos 12% acima das recomendações e menos 9% de hortícolas e 7% de fruta. Para falarmos do papel da alimentação na nossa saúde, temos connosco hoje a Carla Lopes. A Carla é investigadora no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e professora catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É nutricionista de formação, é uma das principais especialistas em epidemiologia nutricional em Portugal e coordenou, entre outros estudos sobre alimentação em Portugal, o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física em 2015-2016. Hoje vamos então explorar com ela o que a ciência já sabe e o que ainda está por descobrir sobre alimentação e saúde pública. Bem-vinda, Carla. Olá, Joana. Obrigada por estar connosco, para falarmos um pouco sobre o que é que fazemos nesta área, na investigação em alimentação e saúde pública. E se calhar eu vou começar logo por esta pergunta, porque quando dizemos que somos nutricionistas, geralmente as pessoas pensam na prática clínica, nas dietas, fazem perguntas sobre dietas, mas fazemos coisas diferentes dessas. Portanto, quer-nos explicar o que é que faz uma nutricionista investigadora em saúde pública? Como é que habitualmente explica às pessoas o que é que faz? Eu diria que investigar em alimentação, porque é muito complexo, faz-se de uma forma difícil, mas utilizando essencialmente na área que nós abarcamos na saúde pública, utilizando informação da população, recolhendo informação e associando com essa informação desde as questões alimentares, se fala dizer as questões alimentares, com como é que se relaciona com a saúde. E utilizando as ferramentas que nós dizemos na epidemiologia, ferramentas, seja desde as ferramentas que usamos para recolher informação até a análise estatística. Ou seja, os questionários, por exemplo. Por exemplo, com questionários, com outro tipo de informação que é recolhida diretamente das pessoas. Podem ser análises sanguíneas, podem ser marcadores que nós vamos buscar, coisas mais objetivas, medimos pesos e alturas e essas coisas nas pessoas, e relacionamos os fatores alimentares com outcomes e coisas em saúde. Com doenças e outras características e variáveis da população. Isso mesmo. Mas parte daquilo que faço, e atualmente, é muito gestão. Porque, no fundo, nós para chegarmos à resposta científica, temos que ter projetos, temos que concorrer a financiamentos para suportar esses projetos, temos que gerir pessoas que estão connosco, equipas, recursos humanos, por isso Está numa fase já mais avançada, não é? E, portanto, essas competências da gestão também são importantes. Mas não é por estar numa fase avançada. Eu diria que faz parte dos investigadores também mesmo em fases mais precoces, a parte toda toda a parte de gestão e de como gerir, às vezes perdemos mais tempo com isso do que propriamente a pensar ciência, mas sim, faz parte do processo. Então diria que uma das principais diferenças do que faz em relação, provavelmente, ao que as pessoas imaginam quando falamos que somos nutricionistas, será o nível em que atuamos, ou seja, não estamos a atuar ao nível individual, não estamos numa consulta de 1 para 1, não é? Mas estamos a analisar os dados da população, ao nível do grupo populacional. Não sei se é só isso que faz a distinção, não é? Porque o nutricionista na área da nutrição e saúde pública atua em diferentes perspectivas. Naturalmente tem essa visão mais, como nós temos na saúde pública, mais da floresta no todo, das pessoas, a população no todo, e não a preocupação com o indivíduo particular. Mas toda a atividade seja orientada para as questões da promoção, da saúde, como organizamos planos, como vamos desde a ciência mais básica que nós também aqui fazemos na saúde pública até à intervenção, e por isso há muitas áreas de atuação nesse sentido na nutrição e saúde pública que nós tentamos abarcar. Mas sim, é isso, é um olhar mais sobre a população e neste caso sobre os hábitos alimentares da população e como eles se relacionam com outcomes em saúde. Eu diria que sim, que poderíamos distinguir. Sim, disse que não nos preocupamos, ou o nosso foco não é o indivíduo, embora, claro, que todo o resultado da nossa investigação depois vai ter um reflexo, não é? Vai ter uma consequência
positiva, esperamos, não é? O conhecimento que geramos para o indivíduo. Não é? Nós sempre, não é? O nosso olhar é que é mais populacional para chegar ao indivíduo, o que é uma abordagem um bocadinho diferente daquela em que nós partimos diretamente para o indivíduo, para tratar, por exemplo, a doença, ou para fazer aquilo que estavas a dizer no início, que é o nutricionista habitualmente visto como uma pessoa que vai fazer a dieta e tratar o indivíduo só de alguma doença que tenha relacionada ou que possa a alimentação ter influência no seu percurso. Para mim é claro o momento em que eu me interessei por esta área da epidemiologia e da investigação, e foi exatamente numa aula que a Carla deu sobre as coortes do Porto, na unidade de epidemiologia, na faculdade, no curso, e isso interessou-me como é que podíamos usar aquela informação na ciência, já há muitos anos atrás. Consegue a Carla identificar o momento em que se interessou por esta área, não é? Como é que enverdou por este caminho da investigação? E, portanto, não assumiu o tal papel mais ligado à clínica, mas teve aqui um percurso diferente na investigação. Muito engraçado dizeres isso, Joana. Essa também é uma outra parte da atividade que eu faço, que é dar aulas, naturalmente, e fazeres isso como um marco da tua... Fico muito contente. É verdade. Mas no meu caso, podemos dizer que são casualidades da vida, de facto. Nós tínhamos um curso, e há muitos anos atrás, no meu tempo, o curso era mesmo mais dirigido, que nós entrámos no curso a pensar que íamos de facto para a clínica, para atuar na clínica. E eu tive um estágio também na área clínica, e por isso sempre achei que ia ser nutricionista na área clínica. O marco foi logo desde aí, foi fazer, no nosso curso temos um projeto de investigação, por isso uma tese de licenciatura, e a minha orientadora, que era da área clínica, apresentou-me, a professora Henrique Barros, que foi sem dúvida, digamos, esse marco, e desde o início o marco, a pessoa que me orientou na tese de licenciatura, numa área para mim pouco provável, apesar de ser naquela altura uma relação da alimentação com as questões da hepatite, com as hepatites víricas, também era um pouco clínico, mas com todas as ferramentas já em que comecei a entrar as ferramentas epidemiológicas para estudar do ponto de vista mais epidemiológico e populacional. E por isso digamos, toda a área da epidemiologia, que era um bocadinho desconhecida, não que no curso não tenhamos essa abordagem, mas à data era um bocadinho menos do que é hoje em dia, todo o percurso começa aí, e eu continuei como à volta depois de outros projetos que já estavam em curso, muito como quase tarefeira a fazer atividades de aplicar questionários e essas questões, e depois, mas já na tese, cientificamente, começou esse interesse pela relação da alimentação com a doença, e foi muito interessante também o desenvolvimento das ferramentas. Foi aí que começou a ideia de desenvolver o questionário de frequência alimentar, que não existia à data em Portugal e não estava validado, e por isso vem desde a altura do estágio, e continuou. Quer-nos explicar, assim, de uma forma breve, o que é o questionário de frequência alimentar? É uma das possíveis ferramentas para avaliarmos o que as pessoas comem, não é? Nós, na ciência, para relacionarmos as posições alimentares, o que as pessoas, o que é a alimentação e a sua influência na saúde, temos que medir. E medir a alimentação é muito complexo, como eu já disse há pouco, e essa é uma das ferramentas que tenta simplificar a forma como nós medimos a alimentação. E por isso é uma lista de alimentos, uma lista de frequência. Perguntamos às pessoas com que frequência consomem determinados alimentos. Por isso, no fundo, marca um bocadinho o padrão do que é habitual nas pessoas consumirem, e conseguimos tanto quantificar alimentos que as pessoas comem, como conseguimos depois converter isso em nutrientes e chegar à quantificação de nutrientes específicos que nós queremos também estudar e relacionar como as proteínas, os hidratos de carbono, Exatamente. As gorduras. Há pouco falei sobre as coortes do Porto, quando mencionei a aula que a Carla deu sobre as coortes do Porto. Pode explicar-nos um bocadinho o que é que são estes estudos e como é que eles permitem o avanço do conhecimento na área da alimentação e da nutrição, e nomeadamente permitiram esse avanço aqui com dados mais locais do Porto? As coortes populacionais, que é um pouco mais o que estamos a falar quando falamos das coortes do Porto, porque há diferentes tipos de coortes, mas estas coortes do Porto que se têm base populacional, por isso é pegar em amostras da população de uma forma aleatória e seguir esses indivíduos ao longo do tempo. E nós, nessas coortes, temos
pessoas que seguimos desde o nascimento, mas também temos coortes em que começamos a segui-los em adultos, outras em adolescentes, e temos diferentes abordagens nas diferentes idades, mas o princípio é sempre o mesmo. Seguir é a mesma pessoa que é reavaliada ao longo do tempo, e vamos avaliando as características, as mudanças de vida dessa pessoa, no caso da alimentação, eventuais mudanças da alimentação, e como é que as pessoas vão crescendo. No caso das crianças, quando são muito pequenas, como é que vão crescendo, desenvolvendo, e no caso dos mais adultos, como é que vão envelhecendo e como é que vão tendo as suas doenças e os seus outcomes em saúde. E por isso nós conseguimos relacionar as características, algumas desde cedo, no percurso de vida, com esse desenvolvimento, ou seja desenvolvimento físico, cognitivo, no caso das crianças, seja em pessoas mais adultas, digamos, a sua evolução para o aparecimento de doenças, ou a forma como envelhecem, saudável, se for de preferência. E, portanto, fazemos esse seguimento ao longo de anos, às vezes até ao longo de décadas, não é? Tem usado muitos desses dados na sua investigação. Gostaria de salientar algum resultado interessante, algum resultado inesperado que tenha encontrado nos seus estudos? Essa é sempre uma pergunta difícil, porque são alguns anos de informação, e nós às vezes, para destacar um dado, temos dificuldade, mas se eu falar de surpresa, talvez um dos dados mais surpreendentes foi logo na altura em que estava a fazer doutoramento, neste caso com utilização de dados da coorte mais dos adultos e também de pacientes com infarto de miocárdio, em que tivemos um resultado em que parecia que os ácidos gordos saturados, ou a gordura saturada, como a gente diz, estaria a ter, num determinado nível, teria um efeito adequado, ou seja, diminuía o risco de infarto, que era uma coisa completamente contraditória à data, inesperada. Tanto que o meu orientador, já falei há pouco, o professor Henrique Barros, me disse: tens que rever tudo, porque está de certeza alguma coisa mal. Por isso, nós de facto, quando temos uma coisa inesperada, a primeira coisa a pensar é onde estão os erros, não é? Metodologicamente. Mas a verdade é que foi um dos dados mais interessantes de pensar, de refletir sobre o dado estava certo, porque comparando depois com outros estudos internacionais, vendo outros dados, nós percebemos algumas coisas interessantes, a forma como nós interpretamos os dados, que é importante, a importância de ver a referência, o nível que as pessoas estão, não é? Se é muito elevado é uma coisa, se o nível na altura em Portugal, no caso, era relativamente adequado para a população, por isso nós iríamos ter, nas pessoas que estavam adequadas, iríamos ter bons resultados, no fundo, aqui no caso relacionado com a doença cardiovascular, e especificamente o infarto de miocárdio, e os dados levaram-nos a uma coisa interessante, que era as pessoas que tinham uma quantidade bastante reduzida de saturados estariam de facto em maior risco, porque apesar de nós dizermos muito mal das gorduras saturadas, as gorduras são necessárias também, ou seja, e esse equilíbrio dos nutrientes no organismo, porque nós muitas vezes tendemos a dizer não coma isto, não coma aquilo, não é? E às vezes levam-nos para níveis inadequados mesmo em nutrientes que às vezes são maltratados, como é o caso das gorduras. São os nutrientes que as pessoas geralmente resumem a dizer não deve comer, e por isso um dos desafios grandes em nutrição é isto, a encontrar os níveis adequados dos diferentes nutrientes, e por cima são muitos. Ou seja, nós estamos a dizer que os ácidos gordos saturados em grandes quantidades são bons, não é? Temos recomendações para um nível máximo de ingestão de ácidos gordos saturados, mas o que encontrou foi que para níveis muito baixos isso também não era bom, não é? À data, a recomendação de facto dizia, a recomendação internacional, que deveríamos consumir menos de 7% do total das calorias que ingerimos. Ao longo do tempo isso foi mudando para 10%, mas eu estou convicta que é um intervalo um pouco mais largo, de 8% a 12%. E é uma coisa que muitas vezes aquilo que nos mostrou esse estudo foi que o que é verdade na data, de facto um resultado inesperado nos pode levar à coisa que é pensar melhor, avanço no conhecimento, naquilo que podemos mudar também para a população, não é?
Falou-nos então de alguns resultados relativos aos adultos, não é? À população adulta e nas crianças, porque nos últimos anos tem investigado mais nesta população em idade pediátrica. O que é que gostaria de partilhar sobre os dados em crianças? Sim, os últimos anos tem sido uma investigação muito com base na informação da coorte Geração 21, que é uma coorte de nascimento, e por isso aí seguimos as crianças desde que nasceram, neste momento até aos 18 anos. Mas os estudos que focaram a forma como a alimentação nos primeiros anos de vida influenciam este percurso, pelo menos das crianças e até a adolescência, e agora até à idade adulta, é muito relevante. E algumas coisas que eu poderia destacar, por exemplo, logo de início, termos de alguma forma questionado talvez uma das recomendações mais conhecidas da Organização Mundial de Saúde sobre o aleitamento até aos 6 meses. É uma recomendação mais do que conhecida, quase que não se pode tocar, internacional, e um projeto europeu onde estivemos a participar, também com estes dados do Geração 21, muito relevante, que nos levou a pensar, de facto, se calhar, introduzir a alimentação na criança só aos 6 meses, pode perder o que nós dizemos janelas de oportunidade. E então dizer que era importante que fosse um pouco mais cedo, à volta dos 5 meses, porque nesses 5 meses as crianças estão muito aptas a aceitar novos sabores. E nessa altura aceitar novos sabores implica ter mais aptidão de mais tarde ir comer mais vegetais que são mais azedos, coisas que geralmente as crianças rejeitam mais. Ou seja, manter o aleitamento materno, mas não em exclusividade até aos 6 meses, fazer essa introdução alimentar um pouco mais cedo. Um pouco mais cedo, isto foi um marco. E depois toda a investigação que fizemos, temos bastantes informações sobre o consumir muito cedo produtos açucarados, produtos que nós designamos densamente energéticos. Também hoje em dia o termo ultraprocessados se usa muito, não é? Porque são produtos bastante mais ricos em sal e açúcar. Essa combinação para as crianças é apetecível, e nós mostramos muito claramente o efeito disso muito cedo, prejudica, digamos, a qualidade da alimentação em idades um pouco mais à frente, aos 4 anos, aos 7 anos, e por isso a forma como as crianças nessas idades, a qualidade geral da sua alimentação, vão comer menos vegetais, por exemplo, e também em todo o crescimento, tanto nas questões da obesidade, na obesidade, como noutros componentes metabólicos, em que vão ter mais risco, vamos dizer assim, desses componentes cardiometabólicos durante já a infância e a adolescência. Ou seja, é muito importante o momento em que introduzimos a alimentação para além do leite materno ou do leite artificial, mas também é muito importante o tipo de alimentos com que começamos, não é? E em que idade também as crianças começam a consumir esses tais alimentos ultraprocessados. Como é que as pessoas identificam o que é que são alimentos ultraprocessados e o que é que não são alimentos A designação dos ultraprocessados é bastante questionada tecnicamente, até por alguns profissionais ou alguns cientistas que dizem não deveria ser ultraprocessado, devem ser ultraformulados, ou há outras designações. Mas para nós percebemos perfeitamente que são, digamos, alimentos embalados, com formulação em que nutricionalmente não são equilibrados, porque têm açúcar a mais, gordura a mais, sal a mais, e eventualmente outro tipo de aditivos, conservantes, corantes, que são na maior parte das vezes desnecessários, digamos, ao produto em si. E eles estão lá para que sejam mais atrativos e mais apelativos para populações jovens, para crianças, para outras populações jovens, e porque as pessoas se vão adaptando a novas formas de... Novos estilos de vida, não é? Exatamente. E portanto acabam por ser mais práticos também, não é? Em vez de pegar numa maçã ou uma laranja, pegar num alimento embalado e transportá-lo connosco, ser fácil de consumir. Sim. Mas então a recomendação seria ingerir ao mínimo, consumir o mínimo possível de alimentos ultraprocessados e privilegiar os não processados, os minimamente processados.
isso é muito claro hoje em dia, apesar de as pessoas dizerem que é um bocado utópico, que nós não temos alimentos não processados suficientes para alimentar a população mundial, que crescemos tanto nas últimas décadas que não temos essa possibilidade. Mas a verdade, esse exemplo pequeno que tu estavas a falar agora, da questão de uma maçã que substituímos por um pacote que dizemos é igual a uma maçã, de facto não é igual a uma maçã, porque toda a estrutura da maçã, toda a fibra, toda a questão associada ao próprio alimento, não só por ele estar fresco, mas grande parte da sua estrutura é desfeita no processamento, é transformada. E por isso o efeito metabólico é diferente. E por isso quando nos querem convencer, nomeadamente em termos de publicidade, de que é igual comermos o pacote e a maçã, porque o que temos lá é a polpa da maçã, de facto isso não é verdade. Muito bem. No início desta conversa mencionei alguns dados sobre o Inquérito Alimentar Nacional e o nosso primeiro inquérito em Portugal decorreu em 1980 e o segundo apenas em 2015-2016. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que ficamos tantos anos sem um Inquérito Alimentar Nacional e, na verdade, a melhor pergunta é porquê é que precisamos destes inquéritos? Porque é que aconteceu assim, não sei. Mas tenho algumas sugestões por aquilo que está a acontecer desde 2015 até agora, não é? Porque voltamos a ter aqui, já passaram mais 10 anos. E continuamos sem ter um novo inquérito alimentar. Acho que a alimentação é complexa de medir. E há genericamente uma ideia de que é muito difícil e por isso não conseguimos medir. E não conseguimos integrar nos inquéritos de saúde normais que nós temos habitualmente e que avaliam diferentes áreas, e a alimentação fica sempre de lado. Mas temos outros países que o fazem. Os Estados Unidos, já há muitos anos que faz o Inquérito Nacional de Saúde, que inclui exame também físico, mas que inclui também a parte da alimentação. Como em Portugal, política de investimento nessa área. Investimento e decisão. E às vezes é mesmo isso, o de não valorizar os indicadores em si e a alimentação como indicadores. Porque os indicadores ao nível europeu cobrem geralmente diferentes áreas, os da alimentação também estão lá, mas quando não os tendo, havia uma época que o país pode entender que não é tão grave não ter esses indicadores. O problema é que nós, sem essa informação, para além de não conseguirmos responder ao nível europeu com esses indicadores e da melhor forma, e os indicadores são às vezes da área da saúde, mas também são da área económica, também são da área, por exemplo, da segurança alimentar, das questões dos riscos associados, por exemplo, a contaminantes, são diferentes áreas onde a informação é utilizada. Por isso não só estritamente na saúde, mas para além dos indicadores, é mesmo o acompanhar das coisas que vamos fazendo e das políticas que vamos fazendo. O impacto que as políticas têm, de facto, nós não podemos implementar uma política que queremos que faça bem e não sabemos o que é que ela mudou e não sabemos o que é que alterou na população ao nível daquele... Se ela foi efetiva, se resultou, e por isso nós precisamos de facto desses dados para termos a descrição do que é que as pessoas comem e fazer esse acompanhamento do que é que estamos a fazer em termos de políticas de saúde pública. E delinear novas políticas, não é? De acordo com os principais problemas que encontramos. E o que é que mudou nestas décadas entre o primeiro... Quais foram, assim, as grandes mudanças na evolução do que é a alimentação dos portugueses nestas últimas décadas? Esse é mesmo o problema desta distância que temos de uns inquéritos aos outros. Porque nós, quando fizemos o inquérito agora em 2015, agora há 10 anos, em 2015, já não conseguimos comparar os dados com 1980, porque todos os métodos foram diferentes. Já não havia as equipas, os dados e a forma organizada de ter dados para conseguirmos comparar. 2015 foi um marco, claro, para Portugal, digo eu, para nós também, mas para Portugal,
da realização do inquérito nacional, porque seguiu e incluiu-se na metodologia europeia, e por isso nós fomos integrados num projeto da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, que tenta harmonizar o processo de medição, exatamente para permitir comparar Portugal, os dados de Portugal com outros países, e por isso todas as metodologias serem semelhantes para nós conseguirmos comparar uns e outros, e por isso, estando integrados na Europa, queremos esses dados dessa forma. Isto foi de uma riqueza metodologicamente para nós, desenvolvimento de ferramentas, de orientações e de chegar a indicadores semelhantes aos outros países europeus. Por isso nós estávamos, digamos assim, passamos a estar lá, passamos a estar no mapa que não estávamos até ali. O problema agora é, apesar de nós continuarmos essa ligação a todos os grupos a nível europeu que têm essas ferramentas e que tentam melhorar esse processo de harmonização, nomeadamente com a mesma Autoridade de Segurança Alimentar, não temos um novo inquérito, não temos essa continuidade. Não temos essa continuidade. Que deveria acontecer com que frequência? Quais são o que é preconizado? Qual é a recomendação da realização dos inquéritos? É variável. Há países que o fazem de 2 em 2 anos, há países que eu acho mais frequentemente de 5 em 5 anos e eu acho, mesmo pensando em Portugal e nas características de Portugal, eu diria que 5 em 5 anos seria útil, e há outros que fazem, de facto, 10 em 10 anos, nós já não estaremos os 10 anos, porque até começar já passaram. Mas só para responder àquilo que disseste há pouco, o que é que evoluiu? Nós, assim, não temos de facto dados para, ao nível individual, dizer com certeza como é que tem evoluído isto ou aquilo, utilizamos dados de mercado, de vendas, para perceber algumas coisas. O que sabemos de alguns desses dados, sabemos que desde 1980, uma das coisas que mais evoluiu foi o consumo de refrigerantes. Isso sabemos claramente. Aumentou. Talvez seja dos alimentos que mais aumentou, se tivéssemos que destacar algum, onde o aumento foi maior. E uma evolução negativa, não é? No sentido que prejudicial para a população. Temos vindo a aumentar o consumo de carne e proteína associado, e nos últimos anos, não sabemos muito bem, porque já não é a tal questão dos 5 anos, é importante, porque às vezes em 5 anos temos mudanças importantes. Vemos hoje em dia mudanças importantes nos produtos que são oferecidos no supermercado, que são ricos em ricos em proteína, não é? Nós já tínhamos um consumo de carne excessivo e estamos a aumentar produtos, outro tipo de produtos, oferta, por exemplo, de proteína. Ou seja, que tipo de iogurtes, bebidas ricas em proteína? Sim, temos mais esse tipo de produtos, como vemos, ricos em proteína, que são muito associados à ideia do exercício físico e por isso muito orientados para atletas. A verdade é que a população, nós não somos, na grande maioria, atletas e não fazemos exercício físico suficiente para, por exemplo, precisar desses níveis mais elevados. E por isso é que eu estava a dizer os 5 anos para o inquérito, porque há realmente mudanças do mercado e que nós deveríamos ir acompanhando, e da produção, e de perceber o que é que isso está a fazer, digamos, a produção, e quem comercializa anda mais rápido do que a saúde pública para perceber o que é que isso pode ser, que efeitos é que podemos ter, e por isso nós só mais tarde nós fazemos coisas reativas e não de prevenção, não é? Nós reagimos àquilo que já está mal e não planear em termos de prevenção. Antecipar. Exatamente. No início eu destaquei, então, alguns dos resultados do Inquérito Alimentar Nacional de 2015-2016, como o tal consumo excessivo de fontes de proteína, não é? Carne, pescado, ovos. Destacamos também a questão do consumo mais baixo do que o recomendado de fruta e hortícolas. Que outros dados é que destacaria? Para nós foi, claro, o grupo de adolescentes ser, poderíamos dizer, o grupo que talvez fosse onde encontramos mais desequilíbrios em termos do equilíbrio dos diferentes nutrientes. Em relação às recomendações. Em relação às recomendações, e particularmente na questão dos açúcares, não é? Ou seja, há bocadinho estava a falar de proteína, mais nos adultos, mas no caso dos adolescentes, um pouco a questão à volta dos produtos e dos alimentos que fornecem mais açúcar. E estamos a falar também de doces, mas muito nos refrigerantes, novamente. Por isso, esse aumento que eu falava há pouco dos refrigerantes acontece mais em populações jovens, e particularmente os adolescentes são afetados com isso. Por isso, quando nós dizemos 18% da população em geral já consome um refrigerante por dia, ou refrigerante diário, e esse valor nos adolescentes ronda os 50%, o que é um valor muito elevado. Claro que estamos a falar de 2015, antes
de qualquer política que entrou orientada para a taxação das bebidas açucaradas. Já é, essa política das bebidas açucaradas já é um bocadinho, também foi suportada com estes dados, por isso a questão da utilidade do inquérito também para já suportar aquilo que foram algumas das políticas, e este foi um dos dados claramente relevante. O outro dado, não que fosse muito surpreendente, porque já sabíamos, mas é a questão do sal, que em Portugal sabemos que é problemática, e por isso que temos níveis elevados e que 80% das pessoas da população estariam em níveis inadequados e muito acima daquilo que era esperado. Mas há uma coisa muito interessante, que é, com este tipo de estudos, nós percebermos as fontes e porque é que... De onde é que vem esse sal? Exatamente, onde vem o sal. E nós pensamos sempre, é do sal que vem de bacalhau. Porque Portugal é um país onde o bacalhau é muito frequente. Elevado. E por isso, alimentos que nós associamos ao sal, ao bacalhau ou o presunto, que é muito salgado, são alimentos que são habitualmente pouco frequentes em consumo. Por isso, os alimentos que as pessoas comem diariamente, que mesmo que tenham menos sal, mas que são muito frequentes, passam a ser um contributo muito importante. O pão é um que já sabíamos, até porque também já há a legislação e tomamos medidas públicas com isso, mas um dado surpreendente, que não foi tão surpreendente para nós, porque foi na sequência também do que já tínhamos visto nas nossas coortes do Porto, foi que a sopa é de facto um contributo imenso para o sal. E isto põe-nos na contradição, mas então vamos deixar de recomendar a sopa? Não, claramente não. Ainda falámos dos vegetais e a sopa em Portugal traz-nos aqui um aporte de vegetais importante em comparação com outros países. Mas temos mesmo que mudar a forma de fazer a sopa. Temos que reduzir o sal, e não é só reduzir, porque se nós dermos a recomendação reduz o sal na sopa e as pessoas não fizeram mais nada, a sopa fica sem sabor. Por isso, quando nós dizemos, mesmo em termos de restauração, nas cantinas de uma escola, dizer, tem que reduzir o sal, se for só essa a recomendação vai ser difícil a mudança. Por isso temos mesmo que diversificar, usar outro tipo de vegetais e pôr mais sabor e usar ervas aromáticas, se for o caso. Mas de facto reduzir... E também fazer uma alteração progressiva, não é? Porque essa redução, se for muito abrupta, a aceitabilidade vai ser menor, foi não é? A questão da redução do sal no pão, que foi gradual, e tem vindo a ser gradual, e as pessoas basicamente começam-se a adaptar a um novo tipo de pão. Ou seja, mesmo em casa, obviamente, isso não é suficiente, não é? Não é suficiente deixarmos todas estas mudanças na mão do indivíduo, porque sabemos o quão difícil é nós próprios mudarmos os comportamentos, mas em casa... Uma das sugestões, não é, poderá ser essa redução progressiva, tentarmos progressivamente reduzir, e claro, tudo isto tem que ser acompanhado com as tais políticas públicas, não é? O que é que nós podemos fazer em termos de saúde pública, nomeadamente medidas legislativas que possam ajudar a mudar a forma como os portugueses se alimentam, não é? Sim. Que políticas é que têm sido, então, já falou de algumas, não é? Que políticas é que temos encontrado, ou que políticas têm sido implementadas em Portugal nestas últimas décadas? Pegando só dando continuidade àquilo que estava a dizer sobre as políticas do sal, talvez uma das políticas mais antigas é a questão do sal no pão e a redução do sal no pão, mas nos últimos anos tem sido mais concreto essa redução gradual, não é? Porque houve um plano a longo prazo dessa redução gradual, e tem sido aparentemente efetivo, com sempre algumas exceções que as leis portuguesas nestas áreas vão colocando, não é? Porque nós, nesta lei portuguesa, pusemos a exceção para os pães, por exemplo, tradicionais, então os pães tradicionais começaram a aparecer em todo o lado, não era só o pão de Mafra em Mafra, mas o pão de Mafra em todos os supermercados do país. E por isso temos algumas, apesar de algumas dessas formas de tentar às vezes contornar a lei, nós temos tido resultados importantes na redução do sal, mas poderíamos se calhar ainda ter mais. Voltando atrás, é aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, ainda não temos se calhar uma legislação muito clara para essa questão da redução do sal na sopa, por exemplo, onde nós poderíamos ter nas cantinas de escolas, na restauração pública, nos serviços de saúde, por exemplo. Não é? É muito curioso que temos um projeto recente em que envolvemos os adolescentes para dizerem o que é que está mal, por exemplo, o que é que eles se queixam um bocadinho, por exemplo, da alimentação na escola, e uma das coisas que voltam a frisar é que a sopa é salgada. Isto é uma coisa que
que eu já não estaria à espera. Ou seja, que já estaria à espera que, que já estivesse mudado. Ainda hoje, e recente, foi este mês que tivemos essa informação, as crianças continuam-se a queixar do sal na sopa nas escolas, o que é, por isso que eu estava a dizer, ainda há caminho para fazer. Mas dizendo outras políticas, nós, desde que o Programa Nacional de Alimentação Saudável, que é um programa que chamamos prioritário de saúde, da Direção-Geral da Saúde, foi implementado, temos visto várias políticas serem implementadas, não só leis, não só legislação, mas também legislação. E quando nos comparamos, não é, a legislação, a taxação das bebidas açucaradas, como falei há pouco, ou a redução da publicidade para menores, publicidade sobre alimentos, não é? Dirigida às crianças. Publicidade dirigida a alimentos, alguns acordos com a indústria para a reformulação de produtos, seja produtos açucarados, seja produtos mais salgados, e por isso redução nos produtos comercializados, vamos dizer assim, para além de outras campanhas mais genéricas e programas que vemos serem propostos, às vezes até ao nível regional, mas com menos sustentabilidade no tempo, porque os programas às vezes são muito bem desenhados, mas há pouco dinheiro para os implementar, há poucos recursos, há pouca organização para privilegiar programas de promoção, em detrimento de as leis acabam por ser implementadas de uma forma mais universal, e funcionar melhor. Isso quando nos comparamos com outros países em termos das políticas específicas na área da alimentação, nós diríamos que até estamos bem. Temos muito que fazer, há muitas outras coisas que gostaríamos que estivessem implementadas, mas temos feito um percurso interessante nos últimos anos. A monitorização precisava de ser mais apertada, percebermos o que é que se está a passar, percebermos o que é que está a ter mais impacto, reformular aqui e acolá, mas é um caminho. Quando falamos de alimentação, falamos muitas vezes, não é, que Portugal tem uma alimentação, tem uma dieta mediterrânica. É assim mesmo? Ainda temos uma dieta mediterrânica? Eu diria que não. Nós queremos dizer que temos, mas eu diria que não temos, porque quando nos comparamos, e somos nós e são outros países do sul da Europa, que nós dizemos que somos todos mediterrâneos, daqueles mesmo que andam à volta do Mediterrâneo, que quando comparamos com os indicadores que marcavam a dieta mediterrânica nos tempos antigos da Grécia, nós estamos em níveis muito mais baixos, não é? Do que aqueles que eram os preconizados à data da dieta mediterrânica. Mas poderia dizer que quando nos comparamos com outros países norte da Europa, Estados Unidos, nós somos mais mediterrâneos, ou temos um padrão alimentar mais mediterrâneo do que eles. Por isso depende da comparação. O ser mediterrâneo ou não tem a ver com algumas características que eu diria que são marcantes se nós consumimos, apesar de ter dito no início, e é verdade, que de acordo com as nossas recomendações nós estamos abaixo do consumo de vegetais que gostaríamos, Portugal. Mas quando nos comparamos com estes países que eu disse, dos Estados Unidos ou Norte da Europa, nós consumimos mais do que outros países. E ainda temos alguns hábitos, mesmo culinários, de comer às refeições, menos ultraprocessados, não é? Menos alimentos ultraprocessados do que alguns desses outros países. Quais são essas características da dieta mediterrânica? As que mantemos ainda, em parte, pelo menos? Eu acho que nós mantemos características como as de ter mais comidas de panela, mais vegetais também, no geral. A utilização do azeite, como a utilização também do azeite, a gordura central, principal. essa é a principal em termos da questão mediterrânica, acho eu. E sentimos algumas diferenças ainda assim, entre o sul e o norte, não é? São mais saladas e mais crus, e o norte um pouco mais cozinhados, mais legumes cozinhados, mais cozidos, e que foi por isso que nós também, nos últimos tempos, e alguma da nossa investigação, estudou um pouco o que era a dieta atlântica, que se diferencia não muito da mediterrânica, mas se diferencia por estas características, um pouco mais cozinhados, coisas cozidas,
do que coisas cruas, saladas. Contudo, seja mediterrânica, atlântica, essa discussão que vem muitas vezes porque no fundo, neste momento, a dieta atlântica também é uma marca, e as pessoas, até para fins comerciais e para fins comerciais em termos internacionais e económicos, gostam de dizer que temos uma dieta mediterrânica. Mas o que é importante perceber e manter e passar aos portugueses é que nós devemos manter, de facto, um estilo à volta da dieta mediterrânica, que é não só tais alimentos, ou mais base vegetal, mais frescos, menos ultraprocessados, para além do estilo das tais comidas de panela, como dizemos, o comer à mesa, o comer mais refeição, o ter mais esses momentos de refeição. De partilha, que nós, felizmente, ainda temos mais quando nos comparamos com outros. Por isso, nesse sentido, somos um bocadinho mais mediterrânicos do que... Mais tradicionais ainda. Tradicionais. Se não quisermos dizer mediterrânicos, somos mais tradicionais e padrão um pouco mais tradicional. Ir buscar ao padrão tradicional aquilo que tínhamos de melhor e juntar com algumas coisas contemporâneas que são melhores. Não temos sempre a ideia de que tudo o que é do passado que é melhor. Não. Que coisas atuais é que salientaria como melhores? Nós tínhamos déficits, por exemplo, em Portugal, muito da hipertensão, por exemplo, que tínhamos, provavelmente não era só atribuída à questão do sal, que nós tendemos a dizer, mas também do desequilíbrio de outros micronutrientes, porque é muito importante o equilíbrio, por exemplo, entre cálcio, magnésio e potássio, são minerais, não é? Que tem que haver esse equilíbrio. E nós tínhamos claramente deficiências de produtos lácteos que nos forneciam o cálcio, consumíamos menos diversidade de fruta e vegetais, e por isso tínhamos menos magnésio, e por isso nós claramente melhoramos nesse sentido, temos mais diversidade hoje em dia de alimentos, e por isso é nesse sentido, não é? Por isso é que havia programas escolares especificamente para, por exemplo, fornecer leite. Não é? Há anos atrás. E houve também essa evolução, e atualmente temos alguns programas escolares que fornecem fruta, não é? Por exemplo, exatamente. Esse é um dos outros programas interessantes, sim. Gostava também de falar um bocadinho sobre o consumo de álcool, porque por muitos anos, não é? Por décadas, ouvíamos a recomendação de um copo de vinho à refeição, preferência vinho tinto, que até poderia ser benéfico. Mas atualmente, na verdade, o que a ciência e a investigação nos diz é que parece não haver benefício. O que é que são as recomendações, na verdade, atuais? As recomendações atuais são muito claras. Há um artigo da Lancet que foi muito importante nessa mudança do paradigma de que a quantidade moderada de álcool que podia ser benéfico para o coração, para as doenças cardiovasculares, e são muito claros a dizer que o nível adequado de consumo de álcool é 0. Isto foi uma mensagem que passou porque a evidência se acumulou com os efeitos nocivos que o álcool tem em diferentes patologias, nomeadamente cardiovasculares, em particular no AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é tão importante em Portugal, não é? Nós temos, de facto... Uma das principais causas de morte. Principais causas de morte. E por isso... E no cancro também. E no cancro também, para além das doenças hepáticas e outras doenças, mas muito claramente em termos de dimensão, aquilo que é essa relação. E também até na obesidade, não é? Que é uma coisa que nós às vezes não ouvimos falar tanto, mas até temos alguns estudos interessantes que fazem essa relação e mostram, por isso o álcool se associa ao maior risco de obesidade. Nós vimos com os dados do Inquérito Nacional muito claramente que os idosos tinham um consumo muito mais elevado já que os jovens, denotando aqui que num país como Portugal, de hábitos de consumo alcoólico bastante elevados, e mesmo que há refeições quantidades muito elevadas, não é? Tínhamos uma percentagem importante, 5% dos idosos, mais de 1 litro, de consumo de 1 litro de bebida por dia.
e por isso nos últimos anos algum decréscimo tem acontecido, mas não de todo o tipo de bebidas, não é? Que estão agora os jovens a ter outro padrão, Tem-se alterado o padrão de consumo. O padrão de consumo tem-se alterado. E apesar de nós dizermos, o que se está a alterar, no fundo é o padrão, e o que era importante era para as refeições, mas nós bebíamos às refeições demasiado, não é? No passado, e hoje em dia ainda estamos dentro dos países atualmente que consomem mais. E por isso é que o álcool continua a ser um dos primeiros fatores de risco que contribui para a carga global de doença, dizemos assim, e particularmente nas populações jovens, é de facto, em Portugal, o fator que mais mata é o álcool. Relacionado com acidentes, por particularmente exemplo. relacionado com os acidentes de aviação. Sim. E o que é que são as prioridades atuais e para o futuro próximo em termos da investigação nesta área da alimentação e saúde pública? O que é que está a fazer, por exemplo? Ora, os desafios em alimentação e saúde são muitos, desde aqueles mais que nós falamos aqui, relacionados com as doenças crónicas, mas também com questões de segurança alimentar, insegurança alimentar, que é outra área que também nos temos dedicado, e por isso, para dar resposta aos que a gente chama os desafios globais. Mas mais em particular naquilo que temos feito, nestes últimos tempos, tentamos associar parte dessa investigação dos dados, das associações que encontramos nos estudos de natureza que nós falamos de coorte, estudar as populações e ver o que é que ao longo da vida as pessoas vão mudando, para agora ajudar a definir intervenções específicas e temos um projeto atualmente, um projeto europeu, que envolve os próprios adolescentes a tomarem parte nessas mesmas decisões. O que é que eles acham que são as melhores intervenções? E estou a falar de intervenções na área, novamente, da alimentação e da atividade física. E associado a estas intervenções, terem a perspectiva de como é que conseguem também reduzir iniquidades em saúde, que é os aspectos agora dos comportamentos e das questões sociais estão sempre muito intrincados. O que é que são as iniquidades em saúde? São, digamos, diferenças que existem injustas em saúde. Ora, entre diferentes grupos. Entre diferentes grupos, não é? Se há crianças que estão a comer pior ou que estão a ter uma alimentação menos saudável, simplesmente porque pertencem ou porque vivem em condições de mais socioeconómicas mais vulneráveis, nós devemos, da parte da saúde pública, ter isso em atenção e dizer que intervenção podemos fazer para que as crianças consigam ter todas o mesmo acesso a, por exemplo, as mesmas oportunidades e o mesmo acesso a essa alimentação saudável. E é isso que tentamos explorar neste projeto e percebendo o que acontece em diferentes contextos europeus, que é muito interessante, não é? Ou seja, porque uma intervenção que é feita ou que é proposta em Portugal pode não ser a mesma que é proposta pode não funcionar da mesma forma. Mas pelo contrário também pode funcionar, ou seja, as ideias que os adolescentes em Portugal têm podem ser comuns com outros países europeus e nós percebermos que até ao nível europeu podemos ter intervenções ou propostas de intervenção semelhantes. E por isso é isso, a investigação não avança só com a investigação, vamos de ponta, que nós estamos habituados a pensar só em laboratório. Nós no nosso caso olhamos muito para a população para ver como a população evolui, como é que acontecem estas questões e depois como é que nós intervimos e como é que vamos avaliar essas intervenções. Também neste projeto, ou seja, uma parte da ciência é novos métodos, novas formas de avaliar os impactos dessas intervenções. E quando é que podemos esperar assim, os primeiros resultados desse projeto? Eu acho que dentro de um ano teremos mais informação importante. Muito bem. Já vamos tendo, ainda agora recentemente, tivemos sessões muito interessantes, essas sessões que nós dizemos partilhadas, não só com adolescentes, mas com outros atores e pessoas que estão envolvidas em decidir a intervenção, porque se o adolescente propõe que gostaria de mudar qualquer coisa na escola, naturalmente sal na não é sopa da cantina, por exemplo. Não será o adolescente sozinho, obviamente, que consegue. Nós temos que ter a escola, mas também temos que ter o município, que atualmente está encarregue do que é a alimentação escolar, ou tem muita participação ativa nisso. Temos que ter, por isso,
outras instituições e pessoas envolvidas na concretização dessa mudança. E é isso que temos feito, pondo as pessoas a falar. Tivemos sessões muito interessantes já de preparação, de ver o que é que são as medidas que vamos implementar, mas estava a dizer 1 ano no sentido de ver alguma mudança, de ver concretização e resultados do próprio impacto. Vamos ver. Carla, como é que vê o futuro da saúde pública? Isso é uma pergunta para milhões também. Essa aí é muito alargada, mas muito interessante. O futuro da saúde pública tem que passar necessariamente por uma mudança. Estou a dizer agora em Portugal. A Europa, nós temos uma relação muito estreita com a Associação de Escolas de Saúde Pública Europeias, e a esse nível temos tido também algum contributo, mas em particular, digamos, a própria associação, da qual neste momento o professor Henrique Barros é presidente, mas a associação, a ASFER, com a OMS e com outros organismos europeus, tem-se preocupado muito em falar naquilo que é a perspectiva dos trabalhadores da saúde pública, ou seja, as pessoas que trabalham em saúde pública. E nós em Portugal ainda temos uma saúde pública muito medicalizada, muito centralizada até só em profissionais, alguns profissionais de saúde e não em todos. E nós precisamos de uma saúde pública que envolva os profissionais de saúde naturalmente, mas que esteja para além disso. E por isso, o que nós dizemos transdisciplinar, ir buscar pessoas, temos hoje em dia os estatísticos, temos os arquitetos, temos os engenheiros, os economistas, em muitos países que dão contributos muito relevantes para a saúde pública, e por isso, ter um modelo de organização verdadeiro que envolva a saúde pública neste pensamento, que temos que ter todos envolvidos para resolver os problemas globais, isto tem que acontecer. Temos que mudar a organização, mudar investimento na promoção, investimento, temos, do governo, também mais para as questões da promoção, para conseguirmos verdadeiramente alterar a saúde pública e respondermos aos desafios globais que são cada vez mais e mais complexos. E por isso só assim acho que vamos conseguir. Muito obrigada, Carla, por esta conversa sobre alimentação e saúde pública. Obrigada eu, Joana. Foi um gosto. E obrigada também a vocês que estiveram a acompanhar-nos, e até à próxima.